Dando continuidade ao vídeo passado de Mateus 24, nós paramos ali pelo final do verso 28. Nós vamos dar prosseguimento a partir do verso 29, falando dos sinais do fim dos tempos. O verso 29 dirá assim: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Nós vemos muitos versos no Antigo Testamento relatando que o dia do Senhor será justamente dessa forma. No verso seguinte ele diz: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Há intérpretes que dizem que esse lamento não será de arrependimento, mas sim de desespero. Temos duas hipóteses aqui de quais tribulações Cristo estava falando. As tribulações que se sucederam no ano 70 depois de Cristo, lá em Jerusalém, com o cerco da cidade, a destruição do templo? Ou será que Cristo estava falando da tribulação que ocorreria ao final da era dos judeus, se estendendo por toda a era da igreja até o seu retorno? Seria esses 2000 anos o tempo da grande tribulação? Quando ele fala no verso 31 que reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, está se referindo aqui aos quatro ventos de Apocalipse, que simboliza a totalidade de todos os pontos da terra. É por isso que nós temos o símbolo, a rosa dos ventos, que representa norte, sul, leste e oeste. O verso 30 remete à última trombeta de Apocalipse, quando o Filho do Homem passa a dominar e ter poder sobre os reinos da terra que até então estavam entregues ao maligno, ao príncipe desse mundo. Também remetem a Daniel 7, do verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então nós vemos aqui duas figuras: o Filho do Homem e o Ancião de Dias. O Ancião de Dias representa o próprio Deus, que deu domínio a Cristo, que é o Filho do Homem, assim como ele se chamava. Isso é importante para entender um verso que nós vamos ver aqui à frente. A trombeta será realmente literal, um som de trombeta, ou seria a voz do Filho de Deus? Porque há passagens que relatam que a voz do Senhor é como voz de trombeta ou voz de arcanjo. E os santos recolhidos nas nuvens, muitas vezes as nuvens são atribuídas às hostes celestes, ou seja, estarão com os anjos. Sobre esses sinais nós temos um vídeo aqui no canal chamado 3 dias de escuridão. Volta lá depois e dá uma conferida. Então, mais uma observação: seria a grande tribulação um período de longa duração ou de intensidade de sofrimento em um curto período de tempo? Além das escrituras, nós vemos citações de livros apócrifos, como 1º Enoque e 4ª Esdras, na própria escritura. E essas citações são claramente comprovadas pela anterioridade desses manuscritos. Nos próximos versos, Jesus vai falar sobre a parábola da figueira. Quando ele diz que está próximo e às portas, não quer dizer que ele vá voltar em poucos dias, meses ou anos. Mas é como uma pedra que está para cair do penhasco. Só que ela está ali há muitos milênios. Está prestes a cair, mas passa muito tempo sem cair. Quando ele fala aqui que ninguém sabe o dia ou a hora, nem mesmo o Filho, ele mesmo se referindo a si, estava falando em condição de homem. Nós sabemos que o apóstolo Paulo explica que Cristo, sendo Deus, cheio de majestade e glória, se esvaziou a si mesmo. O que é que significa isso? Ele se destituiu de todos os seus atributos, a sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência. Então, todos esses atributos foram afastados, esvaziados, como diz Paulo, e Cristo ficou limitado à condição de homem. Então, tudo que ele ia fazer era com permissão do Pai.
Cristo estava aqui sem nenhum atributo desses. Obviamente que você vê casos isolados, onde ele sabe onde uma pessoa está, onde ele faz eventos milagrosos a qual ninguém fez, mas eram eventos isolados. Ele não estava vendo e tendo ciência de todos os fatos que ocorriam no mundo. Uma prova disso é que o próprio Lázaro, antes de ser ressuscitado, foi pedido que tirasse a porta e Jesus agradeceu ao Pai porque lhe ouviu e lhe permitiu fazer aquele milagre para que glorificasse o seu nome. Jesus não sabia o dia e a hora aqui, mas depois que ele ressuscitou com o corpo glorificado e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ali sim Jesus já sabia. Ali ele estava completo, com seus atributos restaurados. Então ali ele podia tudo, sabia todas as coisas e estava em todo lugar. É tanto que você vê as atitudes dele diferente das passadas, pedindo para não ser tocado, atravessando paredes, aparecendo de um lugar para outro, indo embora, levitando. Então depois disso ele vai explicar que o final dos tempos seria como os dias de Noé. Quando ele diz aqui casavam-se e davam-se em casamento, não é que o casamento seja uma coisa ruim, mas que as festas que eram promovidas naquela época eram justamente essas. Então o que é que o povo vai estar fazendo nos últimos tempos? Entretenimento. O povo vai estar distraído com festas, com amizades, com viagens, com tecnologia e tudo mais que você imaginar. São as distrações que desviam o foco daquilo que Cristo diz aqui no final, que vigiem e orem para que não sejam pegos de surpresa, porque a parábola das virgens aqui apresentada foi justamente uma lição de moral para aqueles que dormiram e não se prepararam para o anúncio da chegada do noivo. Quando ele diz que 2 estão numa cama, um é levado e outro não, 2 estão na roça, um é levado e outro não, 2 estão lavando roupa, um é levado e outro não, e assim sucessivamente, não quer dizer que metade da população vai ser levada. O que ele quis dizer foi que não importa com quem você esteja, ou o que você esteja fazendo, ou quão íntimo você está no momento, você e só você que pertence a Cristo será arrancado de onde estiver. Ele encerra dizendo que muitos dirão: tarde virá o meu Senhor. E desses aí, o próprio Deus diz que virá em um dia em que ele não espera, como punição. Acredito que estejamos na reta final dos últimos tempos e que possamos ser a famosa igreja de Laodiceia, aquela a qual não decide em que lado quer estar, se é fria ou se é quente, acaba sendo morna. Uma igreja que quer estar dentro do templo para servir a Deus e ao mesmo tempo no mundo, servindo aos seus próprios prazeres. Jesus aqui está alertando para as distrações, para que você escolha um lado e que permaneça vigiando nele, para que não seja pego de surpresa naquele último dia. O apóstolo Paulo fala neste verso abaixo: vós, irmãos, não estais mais em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ligando a parábola das virgens, tenha azeite na sua botija, para que sua lâmpada não apague a luz e você fique em trevas. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.